Eu acho que você tem que identificar qual é a aptidão da pessoa e trabalhar em cima, entendeu? E muitos crescem de uma forma que eu não podia imaginar que viessem a crescer, entendeu? Então, eu acho que está muito associado à contrapartida que você oferece para o seu funcionário. Olá a todos, boa tarde. Hoje estamos começando mais um programa do nosso Suinocast. O meu nome é Guilherme Brandt, eu sou veterinário e hoje nós temos um convidado ilustre que já apresento aqui. E já vou apresentar agora o Dr. Rubens Valentini, um amigo, um colega de vários anos aí da nossa jornada de suinocultura. E antes da apresentação formal, Rubens, deixando bem claro, né? O nosso programa é um programa muito aberto, muito democrático, muito livre, e nós vínhamos discutindo aqui na preparação da nossa conversa sobre o seu fundo de tela aí, que é um fundo de tela real, né? Não é... Então, muito legal que cada um está no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente que vive, né? Então, como eu dizia, é um programa muito livre e vamos torná-lo ele bastante leve, né? Lembrando a nossa audiência, né? São profissionais da área, né? Da área da suinocultura. Eu sempre digo que são estudantes, são veterinários que já estão trabalhando, zootecnistas, agrônomos, como o senhor. Que mais? São pessoas que estão diretamente, são os nossos produtores rurais, e eu chamo a atenção para dois pontos importantes. São os futuros produtores, os filhos de quem está na atividade, e também quem está com dúvida, aí, os futuros profissionais, né? Quem está numa formação e buscando alguma referência, buscando o que se faz no dia a dia da nossa atividade. E importante, os nossos consumidores e não consumidores, né? Como que a gente aborda tudo isso aí. Então, vamos fazer um combinado aqui, Rubens. Vamos fazer um combinado, você deixa o senhor para lá, tá certo? Esse é o combinado. Como eu sou gaúcho e o gaúcho usa o tu, é um tu respeitoso, certo? É um tu respeitoso. Muito bem. Então, eu estou aqui com o Rubens Valentini, ele que é um agrônomo, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui, porque é bastante coisa, engenheiro agrônomo pela Exalc, um doutorado na USP e pós-graduação na Purdue University, uma experiência profissional daí de incríveis 55 anos de formatura em agronomia, trabalhou no magistério, trabalhou nos governos estaduais e federais, na iniciativa privada, consultoria, negócio próprio. Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas já é muita coisa, né, Rubens? E eu acho que só em ler o currículo aqui já é legal para a gente ter muita coisa para conversar. Mas tirando essa parte formal da minha apresentação, eu gostaria de te perguntar, né, da tua apresentação, quem que é o Rubens Valentini pelo Rubens Valentini? Olha, Guilherme, eu posso te dizer que eu sou movido a fazer coisas. Eu gosto de realizar, e o que me dá mais prazer, como eu estou agora aqui no sítio, é pegar uma coisa, imaginar o que eu vou fazer e gradualmente realizar isso. Obviamente que o seu projeto inicial ele tem que ser adaptado ao seu próprio desenvolvimento, mas eu acompanho a implantação de muito perto, gosto de dar palpite, e como eu tive uma formação de agronomia numa época em que o currículo era extremamente amplo, eu hoje me valho disso para conversar com profissionais de diferentes especialidades, entendeu? Não que eu saiba, tudo que eu faço com consultores qualificados, gente competente, mas facilita conversar, entendeu? Então, eu fui criar suínos em uma determinada época.
eu não tinha nenhuma razão outra para criar suínos, a não ser fazer um projeto que fosse obviamente rentável, que fosse justificar o empenho e que fosse ter algum impacto, vamos dizer, na coletividade próxima da granja, né? Então, esse tipo de ação é o que me move. Às vezes até com certas incompreensões, inclusive familiares. Pô, mas você não vai parar, pô, não sei o que e tal. Não, não vou parar. Como é que eu vou parar? Se eu parar, eu feneço. Tá certo? Legal. Muito, muito legal ouvir isso e eu gostaria que a gente mais ou menos dividisse a nossa conversa aqui agora o senhor me deu uma ideia, um lampejo aqui. Eu gostaria que a gente falasse sobre a tecnologia, né, como base na eficiência empresarial e um pouco dessa questão da formação aí que você comentasse, né? Então, como a gente fala em tecnologia como base na eficiência empresarial, a primeira pergunta que eu tenho é o que é a eficiência empresarial, para depois de entrar na tecnologia. Quando nós falamos, eu só gostaria de botar um parêntese aqui, né, Rubens? Falando em eficiência empresarial hoje dia 2 de junho, que a gente está fazendo a gravação desse programa, que nessa semana nós tivemos o evento da premiação dos melhores números na suinocultura do Brasil, né, pela Agnes, e que a gente viu alguns números. Ali a gente tem uma eficiência técnica, produtiva, né? Mas, claro, tem todo o pacote do que significa uma técnica e a questão econômica. Mas eu gostaria que a gente discutisse o que é a eficiência empresarial para depois a gente entrar na tecnologia. Olha, a eficiência empresarial é você ter um negócio sustentável, um negócio rentável e que, vamos dizer, te preencha enquanto atividade profissional. A questão da rentabilidade é absolutamente fundamental, certo? E ela decorre de diversos fatores conjugados, um dos quais, fundamentalmente, é a tecnologia. E se você me permite, eu vou te dar um exemplo. Tá? Eu, depois de 20 e poucos anos de atividade profissional em diversas áreas, etc., fui convidado para trabalhar em Brasília e aceitei à época porque havia a possibilidade de eu arrendar um pedaço de terra rural num programa de assentamento dirigido que foi criado lá no Distrito Federal no final da década de 60, 70, e isso eu fui para lá agora já nessa segunda vez de Brasília, eu fui em 81. Então, arrumei esse pedacinho de terra e o que eu vou fazer? Né? O que eu vou explorar? O primeiro projeto foi fazer um plantio de limão, porque eu tinha visto um trabalho técnico que mostrava a variação estacional do preço do limão. O preço do limão em março, fevereiro, março, que é o auge da safra, vamos dizer que seja 1. Quando chega em agosto, setembro, que é o auge da entre-safra, ele vai para 10. Então, espera aí, eu vou produzir limão em fevereiro, março, ou eu vou produzir limão lá na frente? Não é? Não é pode parecer uma pergunta muito trivial, mas é fundamental porque a receita vai variar. Obviamente que estender ou condicionar a produção para colher em agosto, setembro, exige custos específicos, mas é possível. E já começando por aí, eu estava próximo do CPAC, que é o Centro de Pesquisa de Agricultura do Cerrado, lá no Distrito Federal. Então eu fui me socorrer do pessoal da Embrapa, que com quem eu tinha muita intimidade, tenho até hoje com diversos deles, e tinha um pesquisador inglês fazendo um trabalho lá que gostou do assunto, que tinha alguma experiência e me fez
me deu um apoio extraordinário com experimento de campo, orientação, etc. E tal. Então, veja só, como resultado, claro, não foi no primeiro ano, mas tive nessa atividade uns 10, 12 anos, nós passamos a entregar limão num supermercado de grande movimento, 3 vezes por semana, empacotado em redinhas de 1 quilo, 3 vezes por semana, 52 semanas por ano. Obviamente que no acordo que nós fizemos, eles nunca me pagaram o preço de fevereiro, março, e nem me pagaram o preço de agosto e setembro. Mas fizemos um preço médio extremamente vantajoso. Tá? Então, primeira experiência, vamos dizer, de negócio próprio foi essa. E, ao mesmo tempo, eu tinha um desejo de ter um pequeno laticínio de leite de cabra, para fazer queijos mofados. Eu gosto de queijos para tomar com os meus vinhos, etc. e tal. Eu falei, não, vou fazer isso. E fui à Bahia, comprei 300 fêmeas, comprei 3 ou 4 machos, não me lembro agora, de filhos de fêmeas que produziam praticamente 2.800, 3.000 quilos de leite por lactação, o que é uma vaca comum em termos brasileiros, tá certo? Muito bem, ou até mais do que isso. Só que sem base tecnológica nenhuma. O que eu faço? Eu pego umas cabras comuns, pego uns bodes de ótima qualidade e cruzo na segunda, terceira geração, vai estar aonde o que se faz com vaca leiteira. Muito bem. Primeira lactação das F1, um copo, meio litro, negócio desse jeito. O fenotipo estava indo bem, o fenotipo estava virando as Toggenburg originais, entendeu? E foi até a terceira geração, o F3, né? E não mudava. Falei, pô, mas não é possível, pô. Como é que é isso? E nessa época, como a produção, como a fazendinha ainda não dava para viver dela, eu fazia consultoria. E uma das consultorias era na África. Numa volta via Londres, eu entrei numa livraria gigantesca lá que tinha um cômodo com 2 paredes de caprinos e ovinos. Aí mexe daqui, mexe dali, eu puxo um livro. E essas coisas, né? Eu abro, dou uma folhada e tal, e daí eu bato num parágrafo. Em caprinos, o caractere leiteiro é transmitido 85% via materna. Opa! Se aquela época tivesse telefone celular, eu tinha telefonado, ela mandado vender tudo, entendeu? Falta de procurar, entendeu? Com certeza tinha gente que conhecia isso. Mas autossuficiente, tomei na cabeça, né? E, ao mesmo tempo, surgiu um programa de financiamento lá no Distrito Federal do antigo Banco Nacional de Crédito Cooperativo, que era para piscicultura. E já tinha uns 30 candidatos lá aprovados para fazer engorda de peixe. E eu não tinha muita área que eu pudesse inundar, então eu falei, não, eu vou fazer um projeto para produção de alevinos. E fiz o projeto que a gente tinha capacidade de fazer de 8 a 10 milhões de alevinos ano, etc. e tal, com hipofização, com todas as técnicas disponíveis na época, e fomos indo. Na hora de vender, publiquei durante 1 ano, toda semana no Suplemento Agrícola do Estadão e todo mês no Globo Rural. Meu anúnciozinho, vende-se alevinos, etc, etc. Uma única vez me telefonou um cara que queria comprar uma quantidade grande, mas acabou não aparecendo lá. Combinou, perguntou se tinha aeroporto perto, ia com o avião dele, não sei o que, etc. Não apareceu.
e só me aparecia gente para comprar 200, 300, 500, quer dizer, não ia para frente o meu negócio, até porque os produtores, os engordadores, não estavam a fim de produzir. Como o financiamento era extraordinário, os caras estavam dando o golpe do financiamento. Muito bem. Um dia me aparece um cidadão lá e me diz, eu queria levar, sei lá, 1.000 alevinas. Quanto é? Eu não me lembro do preço, mas vamos dizer que fosse R$ 50 a centena, o milheiro que fosse. Ele falou, mas como? 50 é muito caro. Por que é caro? Não, porque a SUDEP, que era a Superintendência do Desenvolvimento da Pesca, está vendendo a R$ 5 lá em Três Marias. Eu falei, mas se eles estão vendendo a R$ 5, por que o senhor veio procurar aqui comigo? É porque não tem. Ora, se não tem, não tem preço. Mas o órgão público você conhece, né? Os caras produzem a não custo e vendem do jeito que quiser. Aí eu falei, outro mico aqui na minha experiência de consultor, se alguém ficar sabendo, nunca mais vão me convidar para nada, né? Aí eu falei, não, agora, pelo amor de Deus, agora vamos fazer certo. E eu fui procurar o que tinha, mercado e tecnologia. Foi suínos. Eu cruzei com o saudoso Ney Bittencourt, que eu já tinha algum relacionamento anterior, e ele me deu todo o apoio via a unidade deles lá de Patos de Minas, em cooperação que eles tinham, tem ainda hoje com escapou agora, mas de qualquer forma. Então fui, e aí me dei muito bem. Então, se eu tinha alguma dúvida, eu não tinha dúvida para os outros, mas eu tive dúvida para mim. Eu fui pelo prazer, não deu em nada. E fui pela facilidade, também não deu em nada. Então, resume a minha, vamos dizer, a comprovação da meu respeito à tecnologia. Certo. Eu fazendo uma analogia aqui, né, Rubens, colocando, assim, a grosso modo, numa história que eu ouço de primeira mão aqui, mas pegando o limão aí como um ganha-ganha, né, uma negociação de ganha-ganha com técnica para montar quando o mercado estava mais desaquecido, né, a questão da aula de genética aí da cabra, da caprinocultura, de novo o mercado, a garantia de aonde colocar aquilo que a gente produz em relação tem ao que mercado, ter mercado, né? Pô. Não adianta produzir se não tem mercado, porque você precisa pagar os seus investimentos e, desejavelmente, ganhar algum, como ganhar pão, desejavelmente mais do que pão, né? E nessa questão do suíno aí, em relação a mercado e tecnologia, que é o que baliza é porque a gente está conversando aqui, né? Porque é uma atividade que proporcionou um crescimento do Brasil e que, graças a isso, o Brasil explodiu em produção. Estamos na fronteira do negócio, né? Isso, e a gente tá nessa conversa aqui. Mas e esses dias, Rubens, pediram para eu falar sobre tecnologia, né, especificamente na suinocultura. E eu fiquei pensando em coisas mais elaboradas aí, né? Mas quando eu vejo o quanto de indicadores que a suinocultura tem, e eu entrar dentro, eu fui extensionista de suínos, né? E eu ia falar aqui que lendo o teu currículo e toda essa história de que foi produtor também, eu tenho uma expressão que eu digo, pô, tu foi um produtor de pé sujo, né? E essa é uma expressão que a gente usa no Rio Grande do Sul, né? Pé sujo. Mas na suinocultura a gente não pode dizer que é pé sujo porque é limpo. Tem que limpar, não só o pé, tem que tomar banho para entrar. Mas o termo é esse, claro. de quem pisou, né? De quem amassou o barro para produzir. E eu fiquei pensando, a gente tem várias pessoas na nossa operação, uma operação direta mesmo, por funcionários, analfabetos, semi-analfabetos, que quando a gente entra numa granja, a gente discute taxas de parto, percentual de aborto, percentual de retorno, regulagem de equipamentos com pessoas que têm uma formação
não tão elevada, né? Então, quando a gente começa a falar em tecnologia, a gente tem muita tecnologia basal, né? Que às vezes a gente esquece de deixar isso claro para a população, né? E aí tem tecnologias de extrema complexidade. Uma é essa aí que a gente comentou do pé sujo, né? A tecnologia da biosseguridade, por exemplo. Eu tenho que tomar banho numa atividade, né? Então eu acho que a tecnologia, talvez a gente seja um pouco carente de como transmitir isso, né, para a sociedade, como a gente passa isso adiante. Guilherme, você mencionou a questão da mão de obra. E mão de obra no Brasil, o que eu ouço de produtores dos mais variados produtos, é que está cada vez mais difícil para mão de obra, para não sei o quê, porque os caras não querem saber, querem o Bolsa Família e não... Entendeu? Essa conversaiada que você conhece. A minha experiência não é exatamente assim. Se você tiver o seu colaborador como uma pessoa importante na engrenagem, mesmo que ele ocupe aquela famosa posição de granja de rapar bosta. Tá certo? Não sei se pode falar esse nome aqui, mas em granja a gente fala isso o tempo todo. Tá estamos entendidos. Né? Estamos entendendo. Para qualificar bem, entendeu? E claro que não foi fácil, mas ao longo de, eu acho que deu 30 anos, 32 anos de suinocultura, eu fico extremamente orgulhoso, te falo sinceramente, de ter montado equipe. Você pega, porque na região não tinha ninguém que soubesse. Aliás, tinha um rapaz que eu contratei para ser meu gerente de granja, embora eu morasse na fazendinha também e tal, mas precisava um cara que ficasse mais tempo do que eu lá dentro, porque tem todas as outras coisas que precisa cuidar, né? Tem insumos, tem mercado, tem esse negócio todo. Então, a gente foi desenvolvendo. E no processo todo, as pessoas, eu acho que você tem que identificar qual é a aptidão da pessoa e trabalhar em cima, entendeu? E muitos crescem de uma forma que eu não podia imaginar que viessem a crescer, entendeu? Então, eu acho que está muito associado à contrapartida que você oferece para o seu funcionário. E não é questão de salário. Claro que salário é importante, e tem alguns que você não consegue se não for com um salário muito convincente. Mas esse pessoal mais básico, na medida que você os respeita, como pessoas, na medida em que você traz as informações necessárias para o entendimento dele, para o crescimento vamos dizer, do conhecimento de uma forma geral, eles vão indo e vão ficando satisfeitos, entendeu? E vamos dizer, o extremo da coisa foi quando a gente começou com aquele sistema de gestação coletiva com alimentação controlada, individual. Introduzimos o computadorzinho de mão, etc, etc. E houve um fenômeno muito interessante, que já tinha as redes sociais, etc. e tal, e alguns funcionários publicaram fotos deles na granja, na frente do computador, ou segurando o palm top, e etc., e dizendo, veja onde eu trabalho. E faz isso aí a suinocultura? As pessoas perguntavam. Exatamente, entendeu? Porque vem cá, todos nós temos os nossos orgulhos, as nossas vaidades. Agora você pega um rapaz que está rapando bosta, estou exagerando na coisa. Ele, no sábado à tarde, ele vai para o boteco tomar uma cerveja com os companheiros. Pô. E sempre sai a pergunta, o que é que você faz? Agora, na hora que você rapava a bosta e daí a pouco você mostra um palm top na sua mão, diz, não, eu cutuco aqui, vejo informações, etc, etc. Não tem nada melhor para o ego da pessoa, entendeu? Muito melhor do que você chegar e dar 10% de aumento. 10% de aumento não o compromete com a coisa. Então, acho que essa
essa reclamação cotidiana de funcionário e tal, precisa ser um pouco qualificada. Eu vejo aqui, eu comecei do zero nesse sítio, com um diarista que eu contratei por aqui para fazer. Primeiro não tinha água, não tinha luz, não tinha absolutamente nada. Tinha que vir de manhã, trazer um sanduíche e ir embora de tarde. E trazer água também, porque não tinha água para tomar. Bom, aí um dia nós fomos fazer uma pequena barragem para depois bombear água, etc. E ele me trouxe um rapaz, estava na época da Covid, e o rapaz estava com as aulas suspensas, estava terminando o segundo ano do segundo grau não, do que era o nosso científico lá para trás, né? E tinha até a ideia de fazer faculdade e tal, mas em cima de uma formação muito ruim. É, de qualquer forma, uma pessoa de qualidade. E esse trouxe mais um, etc. Hoje eu tenho 5 ou 6 pessoas aqui que eu acho que são uma ótima equipe para as coisas complexas que eu estou fazendo, entendeu? É claro que nem todos se dão bem com tudo. Tem o cara que gosta de máquina, e esse não vai cuidar de bicho. Tem o cara que gosta de bicho, entendeu? Tem o outro que prefere qualquer outro tipo de atividade. Então, eu acho que o importante é você estar bem antenado para o que o cara pode fazer. E você pedir para ele fazer uma coisa que não pode, você já sabe a resposta, né? Quer dizer, ele até diz sim, mas o resultado vai ser muito ruim, né? Então, eu acho que é tecnologia educacional, vamos dizer assim, você criar a sua equipe, adestrar a sua equipe, entendeu? Elevando o nível de conhecimento, etc. e tal, e gerando renda e satisfação. Acho que isso é muito importante. Sim. Gostei do termo aí da tecnologia educacional, que na verdade vamos dizer lá, exagerando lá no começo, Maslow, né? A pirâmide, né? Vamos conversar, dar um bom dia, dar uma condição, né? Para as pessoas, dar uma atenção e ver o que a gente pode ir subindo nessa pirâmide aí, né? E eu acho que essa parte tocada aí, a gente vê isso, um certo retorno, o contrário do êxodo rural, né? Um certo retorno das pessoas, ou pessoas que tinham filhos que foram para a cidade trabalhar no comércio e que voltaram para a atividade, uma condição de vida. Hoje o campo, o interior tem condições melhores. Oferece muita coisa. Oferece, claro, com certeza. E, ao mesmo tempo, a gente não pode fechar a hipótese de as pessoas irem para a cidade. Então, você também tem que preparar o cara para ir para a cidade, os filhos dos caras. Então, eu tinha, inicialmente, praticamente todo mundo morava lá na fazendinha, tinha, sei lá, 15 casas, alojamento, etc. e tal. Mas depois o grupo foi crescendo e não dava mais. Além do que, é muito comum, foi muito comum com a gente lá, o cara dava uma melhorada, ele comprava um lotezinho numa cidadezinha que estava se desenvolvendo lá perto. E lá pelas tantas, dá para me ajudar a construir, comprar os tijolos, etc. e tal, e vai indo, né? Aí mais para frente, um número maior, tivemos que botar um ônibus para trazer o pessoal e levar de tarde, né? Tínhamos um programa de cooperação com a escola oficial que tinha lá na região e cursos de empreendedorismo, etc. e tal. Aí surge um cara que, puxa, esse aqui podia vir trabalhar comigo, entendeu? Aí você vai fazendo. É o retorno, né? É o retorno. Mas eu digo assim, ó, que história que esse rapaz aí tem para contar, né? Onde ele nasceu e Exatamente. que ele viveu e viu, né? Exatamente. A minha mulher sempre falava, o filho do Valdeci, eu estava andando lá e eu falei qualquer coisa, falou, não, dona Sônia, essa planta aqui foi meu pai que plantou, chama assim, chama assado, se interessava pelo gado que ela criava lá e tal. Você via que tinha uma luz. Poxa vida, se tem luz, vamos providenciar energia para brilhar direito, né? Assim, ó, a gente que trabalhou com contato direto com vários produtores, né? Eu tive algumas experiências dessa do produtor perguntar meio receoso, sabe? Pô, meu filho, assim, um pouco, até com um pouco de desânimo, né? Pô, o guri não
Ele não quer ficar aqui, ele está pensando em estudar. Dizia, manda estudar, manda para fora. E eu tenho alguns casos, eles não estão nesse estágio aí de estar fora, né, estudando fora, mas muitos se deram muito bem com o estudo superior e os pais hoje são gratos, né, por essa decisão, né, que às vezes é a perda momentânea, né. Mas, em termos, Rubens, em termos de tecnologia, hoje a gente fala de agricultura 4.0, silvicultura 4.0, 5G na informatização. E eu gostaria agora de fazer uma confusão aqui na tua cabeça. Vamos lá. Desafio eu gosto. Ao vivo aqui. O Rubens dentro da biblioteca lá de Londres. Por que não pegou o WhatsApp lá e perguntou se ali não tinha, fêmea? Pô. Não tinha nem telefone celular ainda, pô. Mas eu gostaria de situar aqui essa questão. Eu li no teu currículo aqui um doutorado no ano de 1970. Né? Esses dias eu fiz uma entrevista e o meu irmão é agrônomo também. Aqui em casa dá uma diversão boa, viu? Porque o irmão é agrônomo e a minha esposa é zootecnista. Então, mas a gente tem que parar é uma briga divertida, né? Mas nós estudamos juntos na década de 80, né? E no Rio Grande do Sul, na região de Passo Fundo, isso eu já falei num outro episódio aqui, tinha muita erosão em Passo Fundo. E aí plantio direto e toda essa tecnologia da agricultura aí transformou regiões inteiras do Brasil, né? O Centro-Oeste é uma pérola aí descoberta. Com certeza, com certeza. Em segunda, terceira safra. Então, e essa tecnologia, eu acho que, misturando um pouco do que a gente vem falando aqui, mas eu gostaria de pegar aquela experiência lá de alguém que fez um doutorado em 70, de que está com essa energia de falar de uma crítica à educação, a tudo isso, né? E para nos dar um reforço, e tu tem um poder de oratória forte, né? Então eu gostaria que tu nos desse aqui uma palavra aí para a gente ter mais argumentos, né, na hora de uma defesa do agro, nessa hora. Hoje eu vejo as redes sociais, tu foi um influencer na tua época, né? Não tinha inventado isso aí. Não tinha inventado, mas aquelas palestras que a gente se reunia lá em Erval do Oeste, no interior lá de Santa Catarina, para falar de consumo, para falar de mitos, verdades, tudo isso que se transformou, né? Fiz um caldão aqui, gostaria que tu comentasse sobre isso aí, Rubens, da dificuldade de lá e do que a gente conseguiu construir, né? Mas tanta coisa ainda que tem pela frente. Olha, eu acho que o grande problema da educação brasileira é que ela ainda é para muito poucos. Né? Eu tive a suprema sorte de estudar em colégio público, educação pública, desde os 4 anos de idade no jardim da infância do grupo escolar que tinha na esquina da minha casa. Entendeu? Então, e minha família era, não vou dizer que era modestíssima, mas era modesta, entendeu? Não tinha uma extravagância. Agora, todo mundo gostava de ler, então isso também foi alguma coisa que influenciou. Acontece que isso está cada vez mais distante dos meninos e meninas que estão estudando hoje. Entendeu? Eu acho que não se valorizam os professores, consequentemente, quem se dedica à educação, especialmente à primária, boa parte deles é porque não deram para outra coisa. Né? Você tem constantemente os movimentos reivindicatórios de professores, etc., mas é sempre questão salarial, nunca questão de melhoria da qualidade do ensino. E a qualidade do ensino é fundamentalmente derivada do impacto que os professores, os educadores, causam nas suas crianças. Isso é fundamental.
Se você está lá vendo o professor e está achando um saco aquilo que o cara está falando, que não tem nada que ver com você, é porque o cara não conseguiu te falar que tem que ver, que tem alguma coisa a ver, entendeu? Por exemplo, questão de funcionário. Eu tinha um funcionário lá que ficou na fazenda depois que eu vendi, e o rapaz tinha educação de 4 anos de grupo escolar, mas tinha muita vontade. Então, um dia eu falo: "Não, precisamos fazer aqui uma regra de 3, percentual, regra de 3, etc." E o rapaz não tinha a menor noção do que era aquilo. Aí eu peguei, expliquei, etc, etc. Aprendeu rapidinho, porque ele realmente é bem dotado. E ele foi por quê? Porque mostrou para ele que aquele negócio de triângulo, né, seno, cosseno, etc, que ele nem sabia que existia, resolvia problemas práticos nossos. Vamos aqui locar um barracão. Como é que você loca um barracão? Você chama um topógrafo, você tem que ter alguma técnica para fazer isso. Porque normalmente as casas saem tudo meio tortas, aquele negócio, porque o cara faz de qualquer jeito, né? E você vai indo, cara. Eu vi como as pessoas se interessavam. E aí veio a tal da internet, e os bons sempre iam pesquisar na internet. Aí surgia um problema, né? Não, vamos por aqui no dia seguinte. Olha, eu fui na internet. Será que não era melhor a gente fazer assim? Quer dizer, chegaram nesse ponto e ter confiança de não me contestar, não foi nisso, mas de ajudar na solução de problemas com uma via alternativa, entendeu? Então, por quê? Porque mostra para o cara que precisa saber regra de 3, precisa saber seno, cosseno, precisa saber triângulo, isósceles, e etc, etc, para ter umas noçõezinhas que funcionam. Agora, quando você aprende isso na escola, para que serve? Me conta. O que o professor diz para que aquilo lá serve? A regra de Bhaskara. Essa daí, se você me perguntar, acho que eu não me lembro mais. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com SCH e 2 P's, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro. Mas sabe que me deu uma ideia aqui agora, porque essas questões tem que ser questão. A gente fala em propósito, né? Fala muito em propósito, a pessoa tem que entender propósito. Eu tenho uma filha pequena, de 10 anos, eu até vou pegar o livro dela e dar uma revisada no tipo de problema, de história de problema. O Pedrinho tinha 8 chocolates, vendeu 2. Eu até vou fazer um desafio aqui para quem é professor e vai nos escutar aqui, tomara que tenha professores de primeiro grau, Rubens. Esses dias eu dei uma palestra e um professor se acusou de fazer esse tipo de coisa aí. Eu tenho 35 leitões, nasceram mais 12, quantos ficaram? Então, para a gente transformar um pouco do nosso palavreado em coisas do dia a dia de quem está dando dinheiro, de quem está produzindo aí, movendo a economia. Você quer saber esse negócio de dia a dia? Eu fazia com os meus filhos e depois apliquei com outros, até sugeri lá na escola da vizinhança um programinha com base nisso. Ô, meu filho, tá bom o pão? Ah, tá gostoso. Da onde vem o pão? Da padaria, pô. Fazer uma cadeia aí. Tá legal, é verdade, pô, tudo bem, mas como é que é? Tararé, tarará, tarará. Você vai. Molecadinha nova, pô, fica sabendo de fermentação. Então você faz um pequeno experimento com um pouquinho de fermento, aquele troço cresce, o que é isso, pô, entendeu? Aí você corta, uma hora que tem umas bolinhas de ar lá no meio que fizeram crescer, e vai indo. Você vai chegar em tecnologia agrícola, lá no CIMMYT, lá do Norman Borlaug, lá. Você vai chegar em maquinário agrícola, tudo relacionado ao pão. Vai puxando a linha, entendeu? E um cara, não, mas eu não quero ir por aí, eu quero ir sobre a questão de pulverização agrícola que eu vi que os caras fazem no trigo. Então você precisa
Se o pão mofar, já puxa uma penicilina aí, já explica a história também. Exatamente, entendeu? E puxa toda a química que está associada a defensivos. A partir daí você pode falar dos nocivos e dos não nocivos à natureza, às pessoas, inclusive, etc. No nosso tempo, tinha os mercuriais que matavam um monte de gente, né? E mercúrio é o tipo do negócio que não aparece até o dia que ele atinge a dose certa no teu rim e bateu as botas sem antecedentes, entendeu? Sem antecedentes óbvios, né? Mas, Rubens, muito bom nossa conversa. Que bom. Aqui, eu tô com uma inveja de ti no teu sítio aí. Eu gostaria para uma parte mais leve. A gente falou muita coisa de humana aqui, de desenvolvimento, né, Rubens? Mas eu gostaria de entender de ti o que as pessoas falam em sucesso. Eu não gosto muito de falar em sucesso, né? Porque eu acho que cada um tem a sua. Mas vamos falar em felicidade, né? O que para ti é uma dica aí para quem está mais novo e está buscando um passo maior aí para a felicidade profissional? Quando você fala em felicidade, eu me lembro de uma comadre minha, madrinha do meu filho, que há anos atrás, o moleque já está com 48 anos, então imagina, ele falou isso lá na época do batizado, e ela me disse o seguinte: Rubens, a gente tem obrigação de ser feliz. Eu me assustei, entendeu? Como é que tem obrigação de ser feliz? Pô? Eu vou ser feliz se der para ser, pô. Entendeu? Então, eu acho que felicidade é uma busca. E é uma busca constante, porque quando você atinge uma determinada coisa que te faz feliz, não necessariamente te satisfaz completamente, te deixa feliz, mas diz, bom, mas agora eu já atingi isso, eu já fiz, daí, entendeu? Então, é uma busca constante. Felicidade é um negócio complicado, porque é absolutamente etéreo, não é? E efêmero também. Então, você precisa ter noção de que não dá para ser feliz 24 horas por dia, 365 dias por ano, certo? Então, vamos lá, vamos aguentar os percalços, que depois vem uma felicidade que compensa, entendeu? Então, eu acho que, como tudo na vida, você precisa ser muito perseverante e muito resiliente. Resiliente é um termo que eu acho interessante, porque o troço entorta, mas volta. Essa é a resiliência, né? Então, puxa vida, quantas vezes já meteu o pé na jaca? Eu meti, só em 2 experiências empresariais aí, eu meti o pé na jaca até o joelho, tá certo? E eu acho que também essa maturidade de falar disso, né, de falar de uma cabra aí, de falar de uma levita, e tudo que a gente carrega, né, de a gente poder falar, pô, eu errei, né, fui mal, né, quebrei. Quebrei, pô. Não cheguei a quebrar, felizmente, mas, puxa vida, quebrou a espinha, né, pô? E uma coisa curiosa, eu te falei que eu sempre gosto de ter consultores, que é uma forma relativamente econômica de você aprender com os outros, pô, né? Então, um dos consultores que a gente tinha lá na Miunça era um professor que originariamente era físico, tá? Mas que dava cursos e palestras de motivação, etc. E a gente reunia em níveis diferentes. Os mais simples tinham aula com ele organizava, depois organizava para algum nível de chefia, depois de supervisão. Então, tinha diversos cursos, ele ia lá todo mês, 3, 4 dias, ficava hospedado lá na minha casa. E aí um dia eu acho que contei para ele essas histórias e tal, e já estava na fazenda. Você não chegou aí lá não, né? Fui. Você foi? Não estava lembrado. Almoçamos juntos lá. Que beleza. Então já estava mais estabelecido, então estava bem de vida, né? Certo? Aí ele falou, pô, mas por que você continua dando essa marretada aí, pô, morando na fazenda, 7 dias por semana? Porque você queira ou não queira, você está envolvido, né?
E aí eu brinquei com ele e falei, como eu gosto de bebidas em geral, eu falei, não, porque eu estou querendo melhorar a qualidade do meu whisky, entendeu? Ele disse, você já está bem também, mas eu estou comprando uísque dessa faixa, eu queria melhorar. É a tal da, a tal da felicidade, entendeu? Vai buscando. É claro Sim. que isso é uma piada, é uma brincadeira, tá certo? Sim, Mas sim. entendeu? É uma motivação. Eu aqui agora vou produzir vinho, pô, né? Então, puxa vida, essa é um negócio que eu fiz por prazer, porque a rentabilidade vai ser de longo prazo e muito baixa, mas é um prazer de beber, de fazer, etc. Entendeu? Então, puxa, por De que fazer não? parte, né, de todo o processo. Exatamente. E afinal, eu sou Valentini. Valentini é italiano, gosta de vinho, né? Tá legal, Rubens. Um prazer falar contigo. São histórias aí, anos de história e o nosso reconhecimento, né, também. Eu falei antes da evolução dos números da suinocultura, dos números de consumo da suinocultura, de palavras que hoje são repetidas pelos nossos influencers, né, Rubens? Que eu ouvi de ti, estava fazendo uma conta aqui, talvez em 90 e alguma coisa, né? Que hoje os nossos influencers estão falando, e são palavras que vão se passando aí nas gerações, e que bom que são com uma construção, né? Aquela época de ABCS, o Guilherme, foi uma coisa interessante, porque por que eu acabei indo para a ABCS? Uma vez ia ter uma manifestação em Brasília que o pessoal reclamando do preço do porco. E me ligaram lá que se eu não podia arrumar um caminhão de leitão para a gente soltar no Congresso Nacional. Brincadeira, pô. Brincadeira por duas coisas. Vai ser vamos dizer, como é que se diz, um negócio horrível para os animais. Imagina leitão correndo por lá e depois todo mundo correndo atrás para catar o leitão para levar de volta. E eu falei, mas o governo não pode fazer nada pelo preço do suíno. Como é que vai o quê? Vai tabelar lá em cima? Aí ninguém vai comprar, ponto. Não vai vender do mesmo jeito. Vai fazer um estoque regulador quando esse troço já tinha saído de moda. Lá nos anos 70 tinha estoque regulador de diferentes coisas. Hoje não tem mais. Naquela época que nós começamos, não tinha mais. Então, mas então se você está reclamando, por que você não faz alguma coisa? Então tá bom. Aí eu fiz o que é que uma entidade de classe procurando melhorar o preço do seu produto deve fazer. Aí eu escrevi diversas coisas e submeti e acabei indo para lá, entendeu? E tive muita felicidade de encontrar gente que ajudou e tal. E você vê que a BCS hoje, pô, até é um caso de extremo sucesso. Eu não tenho mais nada que ver a não ser amizade com alguns deles que estão lá. Mas, puxa vida, entendeu? A coisa veio e se consolidou. Aí teve até uns influencers, né? A gente conseguiu uma beirinha numa notícia de jornal daquela época, era um negócio. Puxa, conseguimos, vai sair Ou de não colocar coisas que eram absurdas, né? Que eram Exatamente. mostradas. Teve uma ótima. Depois eu te conto uma com o Jô Soares. Ah, sim. Não, pode contar, pode contar. Foi uma médica. Ah, eu lembro dessa. Você lembra dessa? Falou que pegou cisticercose porque comeu carne suína. Sim, sim. A hora que me disseram que tinha acontecido isso e conseguiram o vídeo para mim, eu escrevi uma carta para a direção da Globo, dizendo, pô, em hipótese nenhuma esse troço é possível, esse negócio não é assim, papai. Nós tínhamos um comitê médico naquela altura. E eu disse, olha, nós estamos dispostos a mandar um médico do nosso grupo de conselheiros, etc. e tal. Eles responderam, não, médico, vocês não precisam mandar, não, nós vamos providenciar isso. Beleza, e de fato, tempos depois vai o seu Jô Soares e diz, olha, nós temos aqui o professor da USP, medicina da USP, não sei o que lá e tal, que veio aqui a propósito, e aí ele contou o caso da moça, e disse, em função disso, nós recebemos uma carta da ABCS dizendo que, em hipótese nenhuma, carne suína vai causar cisticercose. Ele virou para o médico e perguntou, isso está correto? Está correto.
Ele insistiu, mas em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma e tal. E aí começou a explicar, etc. Inclusive tem uma passagem jocosa que não é para as 3 horas da tarde. Ele apresentou isso em altas horas. Mas que legal que, assim, ó, esse é um exemplo claro, né? Exemplo claro da nossa indignação, da nossa ação direta, né? A gente poderia, pô, mas o Jô falou isso aí, alguém vai fazer alguma coisa. Quem que é alguém? Né? Qualquer um de nós, né? Então, É nós, como diz o outro, né, pô? É nós, pô. Se a gente não fizer, nós somos interessados. Eu também queria que a carne de porco valesse mais. Mas para fazer isso, precisava ter mais consumo, pô. Para isso foi bom ter uma formação econômica lá para trás. Muito bom. Estamos encerrando aqui. Podia passar uma tarde aqui, mas vamos manter o nosso horário. E agradeço demais, Rubens, pela tua participação, pela participação na cadeia e essa clareza. E é bom a gente recordar histórias e dar também material para o pessoal, né? Dar munição aí para o nosso pessoal de hoje poder argumentar. Então, para mim foi um prazer e eu deixo aqui aberto para uma consideração final tua para quem está nos escutando e vendo aqui. Olha, eu acho que você faz um trabalho nessa linha de divulgação de coisas boas, que é fundamental, entendeu? Coisas boas para a solução de problemas, para simplesmente desfrutar, etc. Mas, entendeu? Eu acho que é esse tipo de atividade que precisa ser feito. Então, quando uma das meninas me chamou para participar, eu falei, olha, eu não tenho mais nada que ver com a suinocultura, mas tenho o maior prazer, né, de falar com o seu apresentador, que é velho conhecido, esse negócio todo. Então, te cumprimento, né, e extensivamente cumprimento os batalhadores da suinocultura aí que estão lá na frente. Tá legal. Muito obrigado. Nós estamos encerrando aqui, então, esse episódio com o Rubens Valentini. E eu vou tomar a liberdade, o nosso influencer Rubens Valentini, que talvez foi o precursor aí, que peitou o Jô Soares com razão, que peitou muita outra gente e que nos deu argumentos e também que ajudou a alavancar o consumo e a produção da nossa carne, né? Então, um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e nos vemos por aí. Obrigado, Rubens.